Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Olha, um debate interessante daqui a pouco aqui no Gazeta Entrevista. Eu vou conversar com o presidente da seccional da OAB no Acre, Dr. Marcos Vinícius. Na semana passada, o Conselho Federal da OAB se posicionou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E as seccionais acompanharam esse posicionamento. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e falar mais do dia a dia dos advogados aqui no Acre. Deixa eu só dar um recado aqui. Deixa eu abraçar aqui os amigos da Copserge. É a cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para empresas privadas e o setor público e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. A Copserge é uma cooperativa que valoriza o seu cooperado com oportunidade de trabalho, remuneração e com diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer. É uma cooperativa que aposta no potencial de cada cooperado, oferecendo a todos oportunidade de ter uma vida digna a partir do próprio esforço. Os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo, com dedicação, trabalho e reconhecimento. É a Copserge, há 16 anos, atuando no Acre, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o Dr. Marcos Vinícius, presidente da OAB Acre, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Rogério? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, doutor Marcos, é um debate interessante esse que tem sido travado desde a semana passada, quando o Conselho Federal da OAB se posicionou publicamente a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E as seccionais todas acompanharam. Como é que foi esse debate interno? Na realidade, a sessão do Conselho Federal, foi precedida, ou seja, antes dessa sessão do Conselho Federal, 24 estados, 24 seccionais da OAB realizaram essa sessão prévia para, dentro de suas atribuições, debater sobre essa questão do impeachment, e todas as 24, a unanimidade dessas 24, apoiaram a abertura de um processo de impedimento da excelentíssima presidente da República. E por que tanta polêmica em torno desse posicionamento da OAB? Porque a matéria é controversa, a matéria é complexa, nós vivemos um momento delicado da história brasileira, onde todas as instituições estão sendo chamadas ao debate, chamadas a cumprir suas missões, e a OAB também não poderia, como uma entidade histórica, ficar à parte desse momento. A controvérsia é exatamente porque existem muitas situações que, dentro da legislação, elas podem sim ser contestadas, e principalmente em relação à Operação Lava Jato. Há muitas denúncias de abusos e até ilegalidades por parte do excelentíssimo presidente, Dr. Sérgio Moro. Pois bem, o senhor fala em contestação, mas a instância legal para contestação não é via judicial ou até numa instância superior do próprio judiciário? Porque o que a gente vê é muita gente questionando as atitudes deste ou daquele magistrado, mas por que não se usa, então, a instância superior para reverter uma situação? Olha, eu desconheço alguma hipótese de cerceamento de defesa. Todos os recursos disponíveis na legislação estão sendo utilizados pelas bancas advocatícias, pelos advogados, todos muito bem representados, e efetivamente não tem encontrado eco nas instâncias superiores. Isso não impede, logicamente, que as instituições e os personagens envolvidos tenham uma visão crítica a respeito disso, independente, porque o momento até de análise da validade ou legalidade de muitas provas ainda não chegou, ainda estamos em fase inicial de investigações, algumas situações do início do processo ainda, para muitas situações, como eu falei. Mas a gente não deixa também de ter visões críticas em algumas situações que prescindem até de uma deliberação judicial. Por exemplo, a OAB tem uma visão contundente a respeito de vazamento seletivo de dados sigilosos. A imprensa está sabendo sem qualquer embargo, a imprensa cumpre o papel dela, mas por que o processo é sigiloso somente para os advogados, para as partes, e não é sigiloso para a imprensa em parte? Então a gente tem essas... Eu concordo com isso também, que o senhor pontua situações que precisam ser averiguadas, mas no caso do juiz Sérgio Moro, quando se contesta as decisões dele, quer dizer, se na instância superior isso não ganha eco, a gente só pode tirar duas conclusões. Ou a justiça está toda corrompida de cima a baixo, ou o magistrado está agindo dentro da lei. Algumas situações, inclusive, podem ser ponderadas no sentido nem tudo que é abusivo é ilegal.
entendeu? E outras situações podem sim pôr a perder toda um trabalho feito pelo Ministério Público, pela Polícia Judiciária, até pelo próprio Judiciário. E nós temos casos concretos no Brasil. A Operação Satyagraha também foi uma operação em que envolveu denúncias de malversação do erário, situações também extremamente calamitosas e que, no fim das contas, os então responsáveis, apontados como responsáveis, não foram punidos porque toda a operação foi anulada com base na investigação que foi considerada ilegal. Vamos pegar aqui um ponto bem agudo do panorama, a questão das escutas telefônicas entre o presidente e a presidente, o ex-presidente e a presidente. Pois é, o conteúdo dessa gravação e de outras que foram divulgadas, ele é autoexplicativo e se revela muito grave. E aí se questiona o vazamento, a ilegalidade da própria gravação. Como é que vai assimilar essa situação? Porque é algo muito grave, gravíssimo. E, no entanto, tem que ser mantido no sigilo? Olha, não é questão de ser mantido no sigilo, mas tudo tem o seu momento para ser exposto dentro de um processo, e em algumas situações nós temos um regramento legal que determina que certas autoridades ou que certas situações obedeçam à lei. A gente fala, por exemplo, que no processo penal, que é o processo penal brasileiro, que é um processo garantista, e que na Constituição Federal que privilegia o cidadão em detrimento do Estado, digamos assim, do ente, do acusador, a forma é chamada a garantia de liberdade. Então, não basta fazer, não basta investigar. Tem que investigar de acordo com a lei. Então, é isso que eu estou falando. Existem muitas situações, sim, que estão sendo contestadas e algumas, pelo menos de início, com fundamentos. Você grampear 25 advogados no mesmo escritório, sob o fundamento de que o advogado que é o líder daquela banca estava sendo investigado, e daí você grampear todos os demais 24 profissionais daquele escritório, a situação, no mínimo, parece desarrazoada. Você divulgar quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica de pessoas que não estão sendo investigadas criminalmente, a legislação também proíbe. Você só pode quebrar o sigilo telefônico de quem está sendo investigado. Mas no caso da presidente, que não é investigada, não foi um encontro fortuito de prova? É um dos fundamentos, é que eu estou falando. Há fundamento prós e contra. Há fundamento, quem estava sendo investigado não era presidente, e sim o ex-presidente Lula. Há algumas situações que hoje o advogado-geral da União defende como abusivo e que no passado recente ele mesmo já manifestou uma situação num caso análogo em que ele, segundo o entendimento dele, poderia divulgar tais interceptações. Onde mora a contradição, né? Então, E aí assim, reacende o debate. Daqui a pouco a gente chega nas prerrogativas dos advogados, mas antes eu ainda quero sua análise sobre se, na sua opinião, há contaminação política do processo jurídico. Não, eu acho que há interesse político e é natural. Isso, como falou, o processo de impeachment, ele é um processo político / jurídico. Mas eu digo a Lava Jato, antes do impeachment. Não tem como afirmar uma situação dessa, de que o processo está sendo influenciado por conotação ideológica partidária. Como você mesmo falou no início, todos os meios de recurso estão sendo utilizados e não estão encontrando eco, seja no respectivo Tribunal Regional Federal, seja no STJ, seja no STF. Há, logicamente, interesses e manifestações plausíveis, algumas até exageradas, mas esperadas dentro de um quadro político, inclusive inflamado, como está o Brasil hoje. Mas não há prova e eu não tenho como afirmar de modo algum, pelo contrário, eu tenho que acreditar nas instituições que não está havendo ingerência política num processo judicial. Na época em que o ex-presidente Collor sofreu impeachment, quando a OAB se posicionou a favor do processo de impeachment, houve uma espécie de catalisador que fez com que a sociedade também entrasse junto e acabou que o Collor foi destituído do cargo, enfim, todo mundo conhece a história. Nesse caso, nesse momento, nas atuais circunstâncias, como é que o senhor avalia o posicionamento da OAB? Olha, nós temos tentado lidar com essa situação que é muito delicada com muito equilíbrio, com muita razoabilidade, tendo escutado várias partes. Como eu falei, o momento é delicado, mas a OAB não podia se furtar à sua missão constitucional, histórica, institucional. Então, nós nos manifestamos, tudo com base em situações minimamente plausíveis, situações, pelo menos provas pré-constituídas num processo judicial. Nós não temos o menor interesse de seguir qualquer linha político
ideológica, partidária, digamos assim, mas a gente não poderia, de maneira nenhuma, de deixar de atender um clamor popular. Não decidimos por clamor popular, mas como uma entidade civil representante da sociedade, do cidadão, nós não poderíamos deixar de modo algum de analisar esse fato diante de tudo que tem acontecido. Até porque foi uma decisão bem amadurecida, isso já vem em debate há muito tempo. Como eu falei, antes da sessão do Conselho Federal, 24 estados se reuniram. 24 estados diferentes, cada um com a conotação, com a composição do seu respectivo Conselho Pleno, todos com as suas particularidades, e todos foram uníssonos nesse sentido de que, e que fique bem claro, a partir desse momento que o Conselho Federal da OAB decidiu pela abertura de um procedimento de impedimento, cabe ao Congresso Nacional, respeitado o direito de defesa da excelentíssima presidente, respeitado todas as nuances políticas que tem num procedimento desse, que se chega a uma decisão. A OAB entendeu que, diante do quadro e diante de situações concretas que foram exaustivamente debatidas por todo o país, que existem indícios claros que possibilitam a abertura. Não quer dizer, nós não estamos fazendo nenhum prejuízo ou uma pré-condenação, que ela já tem realmente comprovada um crime de responsabilidade, mas que existem indícios concretos que possibilitam a abertura desse procedimento. A OAB está convencida que sim. Presidente, eu quero falar um pouco das prerrogativas dos advogados. Quando a gente analisa o tripé, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público, os advogados, em algumas situações os advogados acabam sendo o elo mais fraco dessa corrente. E aí, como é que o senhor avalia essa situação e alguns episódios que a gente percebe no dia a dia, de algumas prerrogativas que não são respeitadas e que a OAB precisa chegar junto? Enfim, como é que está essa batalha? Olha, isso faz parte da nossa missão longeva, histórica, desde dos momentos de ditadura militar. O advogado brasileiro ele é caracterizado exatamente de lutar contra o arbítrio, de lutar contra os abusos de poder, e infelizmente algumas situações ainda acontecem, tal qual, como eu falei agora, na situação de você ver interceptação telefônica de todo um escritório, muitas vezes até de cônjuge de um advogado. Como é que é isso aqui no Acre, presidente? Tem muito disso aqui? Nós já tivemos alguns casos concretos, sim, a OAB se manifestou em todos, assim, casos gritantes, parecido, um advogado que não estava sendo investigado, defendia um cliente investigado numa situação política, e ele teve o telefone dele, da esposa, que também era advogada, e de todo o escritório interceptado. A OAB se manifestou, fez um desagravo público em favor desse advogado, houve representação. Temos algumas situações ainda, infelizmente, em algumas delegacias de polícia, poucas, mas ainda tem situação em que o advogado tem alguma resistência para entrevistar seu cliente, a ter acesso à investigação policial, juízes, uma minoria também que não atendem o advogado conforme determina a legislação. Tudo que a OAB prega é obediência à lei. Ninguém tem pedido nada que não esteja previsto no nosso estatuto. O senhor falou agora da questão das delegacias, né? E o dia a dia dos criminalistas é também um pouco próximo a esse setor, e surgiu recentemente aqui em Rio Branco a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, que se instalou aqui. Nesse sentido, quando se trata de defender as prerrogativas, a associação ela tem autonomia, ela tem legitimidade, a OAB se sobrepõe, como é que é essa relação? São legitimações distintas. A associação ela tem não só a Abracrim, nós temos uma grande parceira aqui, que é a ABMCJ, Associação Brasileira das Mulheres em Carreira Jurídica. Fizemos um bonito evento agora com a ministra Helena Calmon, a Associação Brasileira dos Advogados, a doutora Laura é representante. Amanhã nós teremos um curso sobre Código de Processo Civil feito em parceria. É a mesma situação com os advogados criminalistas. Já houveram situações concretas em que a associação participou na defesa das prerrogativas do advogado que estava pedindo um socorro da instituição para ter acesso a um cliente, e a associação, através de seus componentes, ajudou, auxiliou. Logicamente, algumas situações, como eu falei, são de competência exclusiva da OAB, um atendimento formal, ou seja, a representação do advogado, quem chega à Comissão de Defesa de Prerrogativas é a única legitimada a falar em nome da instituição. Um desagravo público também, com regulamento previsto, não só no regulamento geral da OAB, mas também no nosso regimento interno, as representações administrativas, civis.